Você não atrai nada. Você assume. Mude a si mesmo e o mundo obedece. Neville Goddard. Você já percebeu como passa horas, dias, talvez anos inteiros tentando atrair coisas para sua vida? Visualiza, afirma, repete mantras, faz rituais, acende velas, cola fotos em quadros de visão. E sabe o que acontece? Nada. Ou pior, o oposto do que você quer continua aparecendo. Você fica frustrado, começa a duvidar de si mesmo, questiona se realmente merece aquilo ou se há algo de errado com você. Deixa eu te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Você não está aqui para atrair absolutamente nada. Essa ideia de atração é uma ilusão que te mantém preso no papel de mendigo cósmico, implorando ao universo por migalhas. Neville Goddard passou décadas ensinando uma verdade radical que a maioria das pessoas não está preparada para ouvir. Você não atrai, você assume. E quando você realmente entende o que isso significa, quando você para de tentar puxar coisas para você e simplesmente se torna a pessoa que já tem o que deseja, o mundo inteiro se reorganiza para refletir essa nova identidade. Não é mágica, não é pensamento positivo superficial, é uma lei tão precisa quanto a gravidade. Neville dizia que o mundo é você externalizado. Cada pessoa na sua vida, cada circunstância, cada situação aparentemente aleatória é um reflexo perfeito de quem você assume ser. Se você olhar para sua vida agora e não gostar do que vê, a pergunta não é como atrair algo diferente. A pergunta é: quem você está sendo que está criando isso? Porque enquanto você continuar sendo essa pessoa, o mundo vai continuar refletindo essa mesma realidade. Você pode fazer 1000 afirmações por dia, mas se no fundo você ainda se identifica com a falta, com a limitação, com a pessoa que não consegue, adivinhe o que o mundo vai te mostrar. Pensa naquelas pessoas que reclamam que sempre atraem os mesmos tipos de relacionamentos tóxicos. Elas falam como se fossem vítimas de um universo cruel que insiste em mandar pessoas ruins para elas. Mas olha mais de perto. O que essas pessoas assumem sobre si mesmas? Elas assumem que não merecem ser tratadas bem. Assumem que amor é sofrimento. Assumem que precisam se contentar com as migalhas de afeto. E o mundo, sendo o espelho fiel que é, continua mostrando exatamente isso. Não é punição, não é azar, é lei. O mundo não tem escolha se não refletir quem você assume ser. Agora vem a parte que muita gente não quer ouvir. Você é totalmente responsável pela sua realidade. Não 90%, não quando as coisas vão bem, mas 100% do tempo. Toda pessoa que aparece na sua vida está aí porque alguma parte de você assumiu isso. Toda situação que te incomoda existe porque você está sendo alguém que experimenta esse incômodo. E sim, isso inclui as coisas que parecem completamente fora do seu controle, porque o controle nunca esteve fora, sempre esteve na sua consciência. Neville não estava falando metaforicamente, ele era literal. Mude quem você é e tudo muda. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter sorte em tudo? Sempre no lugar certo, na hora certa, sempre conhecendo as pessoas certas, sempre recebendo oportunidades? Não é sorte. Essas pessoas assumem que são sortudas, assumem que as coisas funcionam a favor delas, assumem que são o tipo de pessoa para quem boas coisas acontecem, e o mundo não tem como discordar. Ele simplesmente apresenta situação após situação que confirma essa assunção. Enquanto isso, tem gente que assume que nada dá certo, que o mundo é difícil, que precisa lutar por tudo, e adivinha que tipo de experiências essas pessoas têm? Exatamente as que confirmam suas assunções. Então, como você muda isso? Como você para de atrair e começa a assumir? Primeiro, você precisa ficar brutalmente honesto sobre quem você está sendo agora. Não quem você quer ser. Não quem você finge ser nas redes sociais, mas quem você realmente assume ser quando ninguém está olhando. Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça automaticamente? Quando algo dá errado, qual é a sua reação imediata?
Quando você pensa no futuro, você sente expansão ou contração? Essas respostas te dizem exatamente quem você está assumindo ser. E se você não gostar do que descobrir, ótimo, porque agora você sabe o que precisa mudar. Neville tinha um método muito específico para isso. Ele chamava de viver a partir do fim. Ao invés de ficar no desejo, você pula para o final da história. Você assume que já aconteceu. Não amanhã, não daqui a 6 meses, agora. Já é seu, já é real. E você vive a partir desse ponto. Mas atenção, não é sobre fingir externamente. Ninguém está te pedindo para sair gastando dinheiro que não tem ou agir como um idiota. É sobre a mudança interna, é sobre realmente se sentir como a pessoa que já tem, já vive aquilo. E quando você consegue sustentar esse sentimento, quando você para de oscilar entre o desejo e a dúvida, a realidade física não tem escolha senão se reorganizar. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Digamos que você queira um novo emprego. A maioria das pessoas fica naquela energia de procurar, de precisar, de esperar ser escolhida. Elas enviam currículos com aquele sentimento de esperança misturado com desespero, e o que acontece? Ou não recebem resposta, ou vão para entrevistas onde são rejeitadas, porque a energia que estão emanando é de alguém que precisa ser aprovado, que não tem certeza do próprio valor. Agora, imagine que você assume que já tem o emprego perfeito. Não que vai ter, mas que já tem. Como você se sentiria? Provavelmente confiante, relaxado, grato. Você não estaria desesperado checando e-mails a cada 5 minutos. Você estaria vivendo como alguém que já está no lugar certo. E é dessa posição interna que o mundo te responde de forma completamente diferente. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem, portas se abrem, não porque você as atraiu, mas porque você assumiu ser alguém para quem essas coisas são naturais. Você percebe a diferença? Não é sobre fazer mais, é sobre ser diferente. Neville sempre enfatizava que a imaginação é o poder criativo em você, mas não a imaginação como fantasia vazia, e sim a imaginação como o ato de assumir um novo estado. Quando você imagina algo e sente como verdadeiro, você está literalmente mudando de estado. Você está se tornando outra pessoa. E essa outra pessoa vive em uma realidade diferente. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não consigo sentir como real? E se toda vez que tento assumir, minha mente fica trazendo evidências do contrário? Esse é o desafio. Sua mente está condicionada a aceitar apenas o que os sentidos físicos mostram. Mas os sentidos físicos só mostram o passado. Eles refletem quem você foi, não quem você está sendo agora. Então, quando você decide assumir um novo estado, vai haver um período onde a realidade externa ainda está refletindo o antigo você. É aí que a maioria das pessoas desiste. Elas olham ao redor, veem que nada mudou e voltam para a velha identidade. Mas Neville dizia, persista no novo estado. Não importa o que os sentidos digam, continue assumindo, porque eventualmente, inevitavelmente, o mundo exterior vai alcançar o mundo interior. É como plantar uma semente. Você não fica desenterrando ela todo dia para checar se germinou. Você confia no processo. Você sabe que se continuar regando e dando as condições certas, ela vai brotar. A mesma coisa com suas assunções. Continue assumindo. Continue vivendo a partir do fim e a manifestação física é garantida. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E muitas vezes o quando é muito mais rápido do que você imagina. Sabe o que é fascinante? Neville manifestou sua própria cidadania americana através desse método. Ele era de Barbados e queria desesperadamente se tornar cidadão americano, mas todos os caminhos legais pareciam bloqueados. Ao invés de ficar na frustração, ele simplesmente assumiu que já era cidadão. Ele viveu com o sentimento de já ter conseguido. E então, de formas que pareciam impossíveis, as circunstâncias se alinharam e ele recebeu sua cidadania. Ele não atraiu isso visualizando papéis legais. Ele assumiu uma nova identidade e o mundo obedeceu. Essa é a parte que poucos entendem. O mundo não responde ao que você quer, ele responde a quem você é.
Você pode querer riqueza com toda a sua alma, mas se você assume ser pobre, se você se identifica com a escassez, se você vive no estado de quem não tem, o mundo não pode te dar nada diferente. Não porque ele é cruel, mas porque ele é um espelho perfeito, ele só reflete. Então, se você quer ver algo diferente no espelho, você não muda o espelho, você muda a si mesmo. E olha, isso não é fácil no começo. Requer disciplina mental. Requer que você pegue seus pensamentos e os redirecione constantemente. Toda vez que você se pegar pensando ou sentindo a partir do velho estado, você precisa conscientemente mudar para o novo. É um treino, como fortalecer um músculo. No início é difícil e você volta para os velhos padrões toda hora. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. Até que chega um ponto onde o novo estado é automático. Você não precisa mais se forçar a assumi-lo. Você simplesmente é ele. Neville contava a história de uma mulher que queria desesperadamente se casar. Ela tinha tentado tudo, todos os métodos de atração, todos os rituais e nada. Quando ela veio até ele, Neville disse algo simples. Pare de tentar atrair um marido. Assuma que você já é casada. Ela ficou confusa. Como posso assumir que sou casada se não sou? E ele respondeu, usando sua imaginação. Toda noite antes de dormir, sinta o que sentiria se estivesse casada. Sinta a aliança no dedo. Ouça seu marido ao seu lado. Sinta a sensação de estar compartilhando a vida com alguém. Ela fez isso religiosamente. E em poucos meses, de uma forma completamente inesperada, ela conheceu alguém e se casou. Não foi coincidência, foi a lei em ação. Você está entendendo o poder disso? Não é sobre manipular o mundo exterior. É sobre mudar o mundo interior tão completamente que o exterior não tem escolha se não seguir. É sobre entender que você não é uma vítima de circunstâncias. Você é o criador delas. Cada momento você está assumindo algo. A questão é, você está assumindo conscientemente ou inconscientemente? Porque de uma forma ou de outra, suas assunções estão criando sua realidade. Muita gente fica naquela de, mas eu estou sendo positivo, estou pensando certo, por que não funciona? E quando você investiga mais fundo, percebe que elas estão sendo positivas por cima de uma base de dúvida. Estão afirmando abundância enquanto internamente assumem escassez. É como tentar construir uma casa linda em cima de uma fundação podre. Não importa quão bonita seja a fachada, se a base está errada, não vai ficar de pé. Suas afirmações precisam vir de um lugar de certeza, não de esperança. Certeza é assumir. Esperança é desejar. E tem outra coisa crucial. Você não pode assumir algo para você enquanto assume limitação para os outros. Se você quer abundância, mas fica julgando quem tem dinheiro, você está se colocando em oposição ao que deseja. Se você quer amor, mas vê todos os relacionamentos como problemáticos, você está assumindo que relacionamentos são problemáticos. O mundo é um. Neville era claro sobre isso. O que você assume para os outros, você assume para si mesmo também. Então, se você quer algo para você, comece a ver isso como possível e natural para todos. Celebre quando vir outros tendo o que você deseja, porque isso prova que é possível. E se é possível para eles, é possível para você. Sabe quando você está assumindo corretamente? Quando você se sente em paz. Não ansioso, não na expectativa, mas em paz. Porque alguém que já tem algo não fica ansioso por aquilo. A ansiedade é sinal de que você ainda está no desejo, não na assunção. Quando você realmente assume, há um relaxamento natural, uma certeza calma, um saber interno que não precisa de validação externa. Agora deixa eu falar sobre algo que pode confundir um pouco. E se você assumir algo e ainda assim não manifestar no tempo que esperava, isso significa que não funciona? Não. Significa que ou você não sustentou a assunção tempo suficiente, ou tem camadas mais profundas de assunções contrárias que precisam ser endereçadas primeiro. Às vezes você acha que está assumindo ser rico, mas no fundo ainda assume que dinheiro é sujo, ou que você não merece, ou que ser rico te faria perder algo importante.
Essas assunções subconscientes são mais fortes que suas afirmações conscientes. Então você precisa ir mais fundo. Precisa descobrir o que realmente assume sobre si mesmo e sobre o mundo. Uma técnica que Neville amava era a revisão. Todo dia antes de dormir, revise seu dia. Mas não apenas lembre do que aconteceu. Revise criando uma versão melhor. Se algo te chateou, reimagine como gostaria que tivesse sido. Se alguém foi rude, reimagine a pessoa sendo gentil. Você está literalmente reescrevendo sua história. E ao fazer isso, você está mudando as assunções que estavam criando aquelas experiências. Com o tempo, você percebe que as coisas começam a acontecer da forma que você revisa, não da forma que costumavam acontecer. Isso não é auto-engano, é criação consciente. Você está escolhendo qual versão de si mesmo e do mundo vai fortalecer. E a versão que você fortalece é a que se manifesta. É simples assim. Não é complicado, mas requer compromisso. Requer que você pare de ser passivo em relação à sua mente e assuma o controle total. Pensa no quanto de tempo você passa todo dia reforçando as velhas assunções. Reclamando, preocupando, relembrando experiências ruins, antecipando problemas. Cada vez que você faz isso, você está assumindo que sua vida é assim. Você está sendo aquela pessoa, e o mundo não tem como te mostrar nada diferente. Agora imagina se você investisse todo esse tempo assumindo o seu desejo realizado, vivendo mentalmente a partir do fim, sentindo a gratidão de já ter. Em quanto tempo você acha que sua realidade mudaria? A verdade é que a maioria das pessoas não quer realmente mudar. Elas querem que o mundo mude enquanto elas continuam as mesmas. Querem ganhar na loteria, mas continuar assumindo que são pobres. Querem encontrar o amor, mas continuar assumindo que não são desejáveis. Querem sucesso, mas continuar assumindo que não são capazes. E isso simplesmente não funciona. Você precisa estar disposto a morrer para quem você era e renascer como quem você quer ser. É uma morte do ego, e muita gente tem medo disso. Mas deixa eu te dizer, do outro lado desse medo está a liberdade absoluta. Quando você percebe que pode ser quem quiser, assumir o que quiser, criar o que quiser, você não é mais refém de nada. Você não precisa mais esperar que alguém te escolha, te aprove, te dê permissão. Você simplesmente assume e vive, e o mundo segue. Neville dizia que a imaginação é Deus em você. É o poder criativo último. E você usa esse poder o tempo todo, conscientemente ou não. Então por que não usar conscientemente? Por que não decidir exatamente quem você quer ser e assumir isso totalmente? O que te impede? Medo de decepcionar? Medo de falhar? Mas falhar no quê? Você só pode falhar se desistir. Se continuar assumindo, a manifestação é inevitável. Quer um teste? Escolha algo pequeno, algo que você deseja, mas não tem carga emocional pesada. Pode ser uma xícara de café grátis, pode ser receber uma mensagem de alguém específico, pode ser encontrar uma vaga de estacionamento perfeita. Agora, assuma que isso já aconteceu. Não visualize acontecendo no futuro. Sinta como se já tivesse acontecido. Viva o resto do dia a partir desse sentimento e observe. Aposto que em muito pouco tempo, aquilo vai aparecer na sua realidade de uma forma que vai te surpreender. E quando isso acontecer, você vai ter a prova de que isso funciona. E aí você pode começar a aplicar em coisas maiores. O segredo não é o tamanho da coisa, é a qualidade da sua assunção. Para a imaginação, manifestar um café ou 1 milhão é exatamente a mesma coisa. Nós que colocamos importâncias diferentes. Nós que dizemos que um é fácil e o outro é difícil. Mas para a lei, tudo é igual. Tudo é assumir e manifestar, sem exceções. Então hoje, agora mesmo, você tem uma escolha. Você pode continuar tentando atrair, continuar sendo o mendigo cósmico esperando que o universo tenha pena de você e jogue algumas migalhas, ou você pode assumir seu poder. Pode entender que você não está aqui para mendigar nada. Você está aqui para criar. Você está aqui para ser. E o mundo não tem escolha se não obedecer quem você decide ser. Mude a si mesmo e o mundo obedece. Não é uma frase bonita. É uma lei. E quanto mais cedo você internalizar isso, mais cedo sua vida se transforma completamente. Pare de olhar para fora esperando que algo mude. Vá para dentro, mude quem você está sendo.
Assuma seu desejo realizado. E então observe com admiração como tudo ao seu redor se reorganiza para refletir essa nova verdade. Se esse vídeo abriu sua mente para uma nova forma de criar sua realidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Neville e na verdadeira natureza da manifestação. Sua transformação começa agora.